a igreja gloriosa, a igreja que vai participar das bodas do Cordeiro, é aquela igreja cujas vestes estão brancas, como o Senhor Jesus disse, aliás, para uma daquelas igrejas da província da Ásia, cujo pastor, aliás, estava morto. Jesus mandou João escrever dizendo: tens nome de que vives, mas estás morto. Entretanto, Jesus também disse: há aí alguns poucos nomes, alguns que não contaminaram seus vestidos, e Jesus afirmou: eles andarão comigo de branco. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Seja bem-vindo ao meu canal. Está começando mais uma videoaula das lições bíblicas adultos da CPAD, terceiro trimestre de 2023. Estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal e chegamos à lição de número 12, sendo a Igreja do Deus Vivo, que será estudada presencialmente, se Deus quiser, no dia 17 de setembro de 2023. Nós vamos ler o texto áureo, a verdade prática, para iniciarmos, mas eu quero antes pedir que você, por gentileza, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Isso ajuda bastante aqui o nosso crescimento. Nós estamos ainda em busca do número de 100 mil inscritos para que possamos não somente ganhar aquela placa que é muito bonita, mas o que é mais importante é que a partir daí você sabe que o YouTube tem um algoritmo e ele faz com que o nosso canal seja conhecido por mais pessoas. Nosso objetivo, claro, é ajudar as pessoas a aprenderem, a entenderem as verdades bíblicas. Pois bem, lição de número 12, que será estudada no dia 17 de setembro, no Dia Nacional da Escola Dominical. Você que gosta da Escola Dominical sabe que ela foi fundada lá na Inglaterra, na cidade de Gloucester, por Robert Raikes, um homem de 44 anos, que era da Igreja Episcopal e jornalista do Gloucester Journal. Ele, então, lá, ainda no século XVIII, no ano de 1780, ele teve aí essa iniciativa de criar esta que é a melhor escola de Bíblia que nós temos, a Escola Bíblica Dominical. Muito bem, lição de número 12 tem como texto áureo Efésios capítulo 5, versículo 32. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios 5 e 32. E a verdade prática diz-nos o seguinte: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Vamos adiante, então. A lição de hoje, ela é baseada em dois textos bíblicos. Geralmente temos uma perícope, que é parte de um determinado livro da Bíblia, mas a de hoje se baseia em duas perícopes paulinas, em Efésios e também em 1 Timóteo. Eu quero aproveitar só para fazer um pequeno resumo sobre as epístolas de Paulo. Vocês sabem que eu gosto muito de Paulo, e não somente da sua história, mas também das suas epístolas. Por graça de Deus, eu já escrevi 3 livros sobre Paulo. Eu sempre tenho apresentado eles aqui para vocês. O mais recente é este, Paulo, o Príncipe dos Pregadores, da série Pregadores da Bíblia, que você pode ver aqui também. Hoje eu resolvi expô-la, porque eu vou fazer menção de alguns desses livros que talvez você ainda não possua, você não tenha, e você sabe que eu sempre deixo aqui embaixo
o link para você adquirir esses livros com desconto, tá certo? Muito bem, então Paulo ele escreveu, como todos sabem, 13 epístolas, que podem ser divididas em 3 grupos. As epístolas doutrinais, que são 6, as epístolas prisionais, que são 4, já são 10, portanto, e as 3 últimas fazem parte do grupo epístolas pastorais. Então veja bem, as epístolas doutrinais são aquelas que foram escritas quando Paulo ainda estava em liberdade, viajando. Então a primeira foi Gálatas, que ele possivelmente escreveu logo após a primeira viagem missionária. O assunto de Gálatas, inclusive, tem tudo a ver com o concílio que aconteceu lá em Jerusalém, que se menciona em Atos capítulo 15, por volta do ano 49 depois de Cristo. Depois, Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele escreveu mais 2 epístolas em Corinto, lembrando que Gálatas, a primeira, foi escrita em Antioquia da Síria, onde estava a igreja-mãe de Paulo. Já a primeira e segunda aos Tessalonicenses foram escritas quando Paulo estava em Corinto, com um intervalo de 6 meses entre uma e outra, porque Paulo, você sabe, ele ficou 1 ano e meio em Corinto, conforme nós explicamos na aula passada, e ele teria ficado ali entre os anos 51 e 52, período em que Gálio era o procurador, e segundo registros em Roma, Gálio ele foi procurador durante 1 ano apenas na Caia. Então fica fácil, pelas descobertas arqueológicas, saber mais ou menos o ano em que Paulo, os anos, né? Porque ele ficou 1 ano e meio em Acaia, mais precisamente em Corinto. Então, por isso que eu falei na aula passada que fica fácil você reconstruir uma linha do tempo a partir dessa descoberta arqueológica que está lá no Museu de Delfos, dando conta de que Gálio foi procurador lá na Caia nesse período, 51, ano 51 ou 52, ou entre esses 2 anos. Ou seja, esse Paulo ficou 1 ano e meio naquele lugar, é bem possível, já que ele teve contato com Gálio, que foi nesse mesmo período. Muito bem, então, durante a segunda viagem missionária em Corinto, Paulo escreveu 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. As outras 3 cartas, também conhecidas como doutrinais, são 1ª e 2ª aos Coríntios. Ele escreveu uma estando ainda em Éfeso, e depois, a segunda, ele escreve já na Macedônia. Ele tinha deixado Éfeso, ele precisava sair de Éfeso para ir em direção de Jerusalém. Mas antes, ele revisitaria as igrejas na Macedônia e na Acaia. Então, ele escreve já segundo aos Coríntios na Macedônia, e depois, finalmente, ele escreve Romanos já em Corinto. Ele estava lá na casa de um homem chamado Gaio, não vá confundir com Gálio. Gálio era lá também na província da Acaia, mas era o procurador romano. Gálio. Gaio era o homem de Deus que hospedou Paulo, especialmente na sua 3ª viagem missionária, quando ele escreve a carta aos Romanos, já voltando para Jerusalém. Ele passa novamente por Corinto. Não foi na segunda viagem, onde ele permaneceu 1 ano e meio, mas já na 3ª viagem ele escreve Romanos, que é a última carta que nós podemos chamar de doutrinal. As outras 4 epístolas de Paulo estão dentro do grupo epístolas prisionais, que Paulo escreveu em Roma, quando estava em prisão. Filipenses, Colossenses, Efésios, que tem uma das perícopes que vamos analisar hoje, e Filemão. E as 3 últimas epístolas, Paulo escreve já depois da sua prisão domiciliar em Roma. Isso não está em Atos, porque Atos termina mostrando Paulo ainda preso em Roma, domiciliarmente. Mas depois, quando você lê 1 Timóteo capítulo 1 e 2 Timóteo capítulo 4, você percebe que Paulo, depois da sua prisão domiciliar em Roma, ele empreendeu novas viagens. Então, ele deixou lá Tito na ilha de Creta, por exemplo. Ele deixou também Timóteo em Éfeso, isso fica muito claro. E a partir da Macedônia, ele escreve
tanto a Timóteo quanto a Tito. A primeira carta de Paulo a Timóteo foi na Macedônia, e a carta de Tito também foi na Macedônia. Agora, a última carta, a última epístola que Paulo escreveu, a segunda carta a Timóteo, já foi novamente em Roma. Paulo foi novamente preso, mas não estava mais em prisão domiciliar. Agora ele estava numa masmorra, possivelmente naquela prisão conhecida como Mamertina. Quem visita Roma tem lá a prisão que, segundo se supõe, a prisão de Pedro e Paulo. Está escrito lá, prisão de Pedro e Paulo. Então, Paulo, possivelmente, lá naquela prisão, naquela masmorra, ele conseguiu reunir forças para fazer a sua última epístola, que é a segunda a Timóteo. Agora, o objetivo desta lição é chamar a nossa atenção para o papel da Igreja do Deus Vivo como coluna e firmeza da verdade, diz o autor. É também abordar a natureza da Igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. Então veja que aqui o autor distingue a igreja local da igreja universal. A igreja com I maiúsculo, a igreja formada por todos os salvos em todas as épocas, esta é a igreja imaculada, a igreja santa, é a igreja universal, o corpo de Cristo. As igrejas locais, claro, elas têm crentes que fazem parte desse corpo de Cristo, mas pode haver também nessas igrejas pessoas que são impostoras, pessoas que são nominais, falsos irmãos, como disse Paulo. Então, são problemas da igreja local, que pode ser mundanizada, mas a igreja, se os líderes forem líderes que realmente têm cuidado com a sua doutrina, nós vamos ver isso aqui, eles vão zelar para que a igreja não seja mundanizada. As duas perícopes que serão tomadas como base para a abordagem dessa lição é 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 16. 1 Timóteo, como já vimos, uma das epístolas pastorais. E esta epístola, 1 Timóteo 3, 14 e 16, apresenta o mistério do Verbo encarnado, o Senhor Jesus, que é o noivo da Igreja do Deus Vivo. Veja que Paulo queria ver Timóteo em Éfeso ainda. Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso e ele, já na Macedônia, apresenta a vontade, manifesta o desejo de rever Timóteo. Nós sabemos que ele não conseguiu fazer isso, porque ele acabou sendo preso, foi levado lá para Roma e, pelo que tudo indica, apesar de ele ter dito lá em 2 Timóteo, procura vir ter comigo depressa, não teria dado tempo de Timóteo chegar lá antes da execução de Paulo. Paulo já estava sendo oferecido, disse ele, por libação. Então ele já estava próximo da morte e ele ali inclusive disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo já estava próximo da morte, então, pelo que tudo indica, Timóteo não conseguiu reencontrá-lo. Mas aqui em 1 Timóteo 3, versículo 14, Paulo diz: escrevo-te estas coisas, ou seja, as instruções constantes, especialmente dos capítulos 1 a 3, esperando ir ver-te bem depressa. Paulo queria voltar a Éfeso, mas ele não conseguiu porque teria sido preso. Paulo sabia, claro, já naquele momento, que se aproximava o fim da sua carreira, já estava começando uma grande perseguição perpetrada por Nero, naquela ocasião, Nero que se tornou um grande inimigo do cristianismo, e Paulo sabia que se aproximava o fim da sua carreira. Ele deixou Timóteo, então, em Éfeso, assim que saiu da prisão domiciliar, como vimos, e nós vemos lá no capítulo 1, versículo 3, essa informação, porque nós lemos: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para divertires alguns que não ensinam outra doutrina. 1 Timóteo 1 e 3. Então aqui está a prova de que Paulo, após a sua prisão domiciliar, ele passou por Éfeso. Veja que interessante. Paulo, que lá em Atos 20, na sua terceira viagem missionária, indo para Jerusalém, sabendo que lá poderia ser preso e até morto,
ele disse para aqueles irmãos: olha, nunca mais eu vou ver o rosto de vocês. Eles ficaram até muito tristes. Atos capítulo 20, versículo 25, diz que Paulo lá em Mileto, não é? naquele sermão lá em Mileto para os presbíteros de Éfeso, ele disse: nunca mais eu vou ver o vosso rosto e tal, mas nós vemos que ele acabou voltando para Éfeso após a sua prisão domiciliar, muito tempo depois, porque, claro, a agenda de Paulo, assim como a nossa, está nas mãos de Deus. Nós muitas vezes fazemos planos, esperamos que vai acontecer de um jeito, de outro, mas Deus é quem está no controle de todas as coisas. O primeiro tópico, a natureza da igreja do Deus vivo, tem como primeiro ponto a casa do Deus vivo. Paulo toma emprestada, claro, aqui do Antigo Testamento, essa expressão, que aparece primeiramente em Gênesis capítulo 28, lembra quando Jacó partiu, diz a Bíblia, de Berseba para Harã, e ele, chegando a um determinado local, ele tomou uma das pedras daquele lugar e fez como cabeceira, e ele dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho, ele viu uma escada cujo topo estava nos céus, e os anjos subiam e desciam por aquela escada, e lá de cima, Deus, como se estivesse próximo dele, mas falando lá do alto, falou com Jacó, e Jacó ouviu a palavra de Deus, e dali a pouco Jacó, quando despertou daquele sono, ele disse: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então o termo casa de Deus, ele aparece logo em Gênesis como uma referência, claro, à presença do Senhor. Depois ele vai aparecer também em Êxodo, em Deuteronômio e em 1 Samuel capítulo 1, capítulo 3, numa referência ao tabernáculo. Ainda não havia templo, mas o tabernáculo era já chamado de casa de Deus, especialmente o lugar santíssimo. Depois, a partir de 1 Reis capítulo 3 e 1 Crônicas capítulo 22, ali que o autor menciona na lição, o termo casa de Deus é mencionado como uma referência ao templo, mas o termo casa de Deus no Antigo Testamento pode também aludir ao tabernáculo. Já no Novo Testamento, você tem aí também casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então tem essa explicação de Paulo, né? Ele toma o termo do Antigo Testamento, casa de Deus, ele empresta esse termo, só que ele explica que se trata de uma referência não à casa propriamente dita, mas à família de Deus. Não é o templo, não é a construção, mas é o povo de Deus, é uma referência à igreja, ou seja, os membros do corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, também chamados de domésticos da fé, Gálatas 6, versículo 10, família de Deus, Efésios 2 e 19, e templo de Deus, também 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A igreja, como corpo, portanto, é a habitação do Deus vivo. O Paráclito, o Espírito Santo, habita na igreja desde o dia de Pentecostes. O Espírito Santo, claro, ele é onipresente, mas a partir do dia de Pentecostes, como disse Jesus, ele estará convosco e estará em vós. Ele passou a estar residente na igreja. Este termo, então, Deus vivo ou Deus vivente, que aparece também no Antigo Testamento, tem a ver, claro, com o Deus que é vivo em relação aos ídolos mortos. Então, no Antigo Testamento, você vê esse termo logo lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 26, em que se menciona a seguinte pergunta: quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, ou Deus vivo, falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Depois você vai encontrar em Josué, capítulo 3, versículo 10, vai encontrar em 1 Samuel 17. Lembra daquela passagem, 1 Samuel 17, em que Davi enfrenta Golias e diz: quem é assim incircunciso para afrontar os exércitos
do Deus vivo. Então veja, o termo aparece ali também, como também segundo Reis, capítulo 19, nos Salmos aparece. Por exemplo, o Salmo 42, o salmista diz que eles tinham sede, a sua alma tinha sede do Deus vivo e assim por diante. Já no Novo Testamento, você tem aquela afirmação de Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 16, quando Jesus perguntou: quem os homens dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pena que depois ele acabou fazendo uma declaração, influenciado por Satanás, e acabou sendo repreendido pelo Senhor Jesus. Mas antes, ele fez uma declaração que, segundo o próprio Senhor Jesus, não lhe foi revelada pela carne nem pelo sangue, mas pelo próprio Senhor, quando ele diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. E várias outras passagens, em Mateus mesmo, capítulo 26, em Atos, capítulo 14, versículo 15, Romanos 9, 26, 1 Tessalonicenses 1 e 9, o autor menciona, 1 Timóteo, capítulo 3, mas também no capítulo 4, versículo 10, Hebreus 3 e 12, aquela passagem que eu sempre cito: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Também tem Hebreus 10 e 31, que diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E Apocalipse também. Bom, este termo, Deus vivo, enfatiza que o Deus verdadeiro, repito, não é como os ídolos mortos. O Deus vivo é pessoal, distinto da criação, diz o autor, o que é contrário ao conceito do panteísmo, porque o panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, Deus é impessoal. E se Deus é tudo e tudo é Deus, não existe pecado, não existe o mal é uma ilusão. Veja que quando se fala do problema do mal, nós poderíamos aí comparar três cosmovisões: o teísmo, que é a nossa posição bíblica, o ateísmo, que é contrário à nossa posição de que Deus existe, que é o controlador de tudo, e o panteísmo, que nega a realidade do mal, porque tudo é Deus. Então veja, se o panteísmo nega o mal, dizendo que ele é uma ilusão, mas diz que Deus existe, mesmo sendo um Deus impessoal, o ateísmo nega a existência de Deus justamente porque afirma a realidade do mal. A única cosmovisão que afirma tanto o fato de que Deus existe, como também o mal é real, é o teísmo. Nós não negamos que o mal existe, mas o mal não tem origem em Deus, é claro. O mal é de autoria de Satanás, que se rebelou contra Deus, os anjos caídos, que usaram o seu livre-arbítrio, porque Deus criou seres morais, seres livres. O fato de haver mal no mundo não prova que Deus não existe, porque isso seria equivalente a dizer, por exemplo, que a infestação de cupins provaria que o arquiteto não existe. Então veja, uma infestação de cupins pode arranhar, estragar a obra de um arquiteto, mas isso não prova que ele não existe. Deus, como deu livre-arbítrio aos seres humanos, Deus que é o arquiteto, podemos dizer assim, do universo, porque ele é o criador de todas as coisas, ele, claro, criou seres livres que acabaram se rebelando contra ele. Bom, isso é apenas um parênteses que eu abri, acho que eu abri um colchete também, deixa eu fechar o colchete, parênteses, e voltar aqui para o que estamos abordando. O Deus vivo, então, é pessoal, distinto da criação, contrário ao conceito do panteísmo que eu falei, e que ao mesmo tempo relaciona-se com a criatura, atuando na história. Ele está no controle da história, como nós vemos lá em Daniel, capítulo 4, versículo 25. O profeta Daniel disse o quê? Para o rei Nabucodonosor, que estava se ensoberbecendo: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças, observe, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus é o Criador e o controlador do universo. Segundo ponto, a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, destaca o autor,
a igreja é um fundamento sobre o fundamento, que é Cristo. Claro, o fundamento é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, disse Paulo. Agora, a igreja que está em sintonia com Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo, ela é um fundamento. Ela é a guardiã da verdade, por Deus revelada, como diz o autor. É sua responsabilidade propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. E aí, então, claro, nós temos que observar que isso é feito por meio da liderança da igreja. Se você ler os versículos anteriores dessa perícope, de 1 Timóteo 3, 14 a 16, você vai ver quem são os líderes da igreja. Paulo menciona tanto líderes no que tange a palavra, aqueles que exercem liderança por meio da palavra, como também aqueles que, debaixo da liderança destes que exercem essa liderança pela palavra, também cuidam do trabalho material, que são os diáconos. Então veja que interessante, aqui em 1 Timóteo 3, versículo 1 até o versículo 13, você vai encontrar, na verdade, as características do bispo, que é o responsável pela palavra. Depois você encontra as características do diácono, que é o responsável pelo trabalho material. E tem também aqui a menção da esposa, as esposas desses líderes que também devem dar o exemplo, porque elas participam junto dessa liderança. Então veja, ao mencionar as características do bispo responsável pela igreja, versículos 1 a 7, 1 Timóteo 3, 1 a 7, Paulo escreveu o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, o líder nesse caso, o supervisor, o homem chamado por Deus para liderar, convém que seja irrepreensível. Ser irrepreensível significa que ninguém tem o que dizer negativamente dessa pessoa, que seja justo, porque, claro, todos nós podemos ser alvos de calúnia. Agora, a pessoa irrepreensível é aquela pessoa que ninguém tem o que dizer e que de fato possa ser comprovado. Agora, calúnia, muita gente diz a nosso respeito também, mas é Deus quem nos justifica. Então veja, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, isso fala de fidelidade, heterossexualidade e também monogamia, numa única sentença, marido de uma mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, porque existe a ganância boa, né? Na língua portuguesa, claro, o termo ganância está carregado já como se fosse negativo. No espanhol você encontra ganância, no sentido positivo, no sentido de ganhar. Aqui, Paulo adjetiva torpe, porque quando essa versão em língua portuguesa foi escrita, claro, ganância não tinha esse peso que tem hoje, negativamente. Então, a ganância ela pode ser boa, por incrível que pareça. Ou seja, você pode ganhar honestamente. Mas Paulo aqui destaca, torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Agora, observe isso. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. O que Paulo quer dizer com isso? Olha, tudo isso que eu mencionei até agora são características que os líderes devem ter perante o rebanho. Só que tudo isso que eles têm perante o rebanho, convém também que eles tenham esse bom testemunho das pessoas que estão do lado de fora. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aí ele menciona nos versículos 8 a 10 e também nos versículos 12 e 13 as características do diácono, que também é um tipo de líder, mas é um líder que está debaixo da liderança, claro, do bispo, do supervisor e que é responsável pelo trabalho material. Olha o que Paulo disse. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Veja que algumas características se repetem. Guardando o mistério da fé numa consciência pura,
E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Aí tem um parênteses no versículo 11 para falar das características das esposas dos líderes. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Ou seja, as mulheres participam do ministério do marido. E Paulo continua dizendo, os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então veja como os líderes que são zelosos aí, que precisam ser zelosos para manter a verdade, eles devem ter todas essas características. O certo é que após ter deixado Timóteo em Éfeso, Paulo desejava muito vê-lo, e isso não aconteceu, pelo que tudo indica, e por segurança, então, ele já incumbiu Timóteo de ensinar a igreja. Diz o versículo 15, 1 Timóteo 3:15, se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então ele escreveu aquelas coisas, capítulos 1 a 3 de 1 Timóteo, para que Timóteo soubesse o que ele deveria transmitir à igreja. Ali Paulo estava dando instruções para o pastor, o jovem pastor Timóteo, que era ali um representante de Paulo em Éfeso. Paulo continuava, como apóstolo que era, exercendo influência sobre as igrejas, mesmo na itinerância. Esta é uma característica do apóstolo. Ele não está necessariamente fixo em uma igreja local, ele está em viagem, ele tem um ministério que envolve itinerância, mas ele continua exercendo influência sobre as igrejas, tendo, claro, pessoas que o representam, como era o caso de Timóteo. Aí vem o terceiro ponto, o mistério da piedade. Lembrando que mistério aqui diz respeito a verdades reveladas aos santos. Leia Colossenses capítulo 1, versículo 26, por exemplo, não é? Outro exemplo, o arrebatamento da igreja é um mistério revelado no Novo Testamento. Paulo falou em 1 Coríntios 15, versículo 50. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. O mistério aí não é a ressurreição, porque a ressurreição já era algo conhecida nos tempos do Antigo Testamento. O que não é mencionado no Antigo Testamento é o arrebatamento da igreja, que é algo que Jesus apresentou lá em João capítulo 14, versículo 3, e também Paulo recebeu maiores pormenores para partilhar conosco. Então é um mistério revelado. Então quando se fala de mistério, é um mistério revelado, é uma revelação da parte de Deus. Piedade refere-se, claro, à base do cristianismo. Piedade, literalmente, seria algo relacionado com a nossa comunhão com Deus, significa estar de frente para Deus, isso é piedade. Mas aqui, piedade tem a ver, claro, quando se fala do mistério da piedade, é as verdades do Evangelho revelada, o Evangelho de Cristo revelado, esse Evangelho que é personificado em Cristo, o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso, em 1 Timóteo 3,16, menciona-se, Paulo diz que ele foi, o Senhor Jesus, manifestado na carne. Quando Jesus se encarnou? Quando ele foi manifestado na carne? Quando ele nasceu? Não. Quando ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Veja como é importante observar aqui que a vida humana não começa no nascimento, mas começa na concepção. Paulo diz também que Jesus foi justificado no Espírito. Veja, justificado no Espírito, ou seja, ele venceu como homem, ele triunfou e foi justificado pelo Espírito. Visto dos anjos, porque esses contemplaram Jesus desde o seu nascimento e anunciaram o seu nascimento. Inclusive, anunciaram que ele haveria de nascer e depois anunciaram quando ele nasceu. Então, desde a encarnação e também ao longo da vida de Jesus, ele foi servido por anjos quando foi tentado no deserto, e na ressurreição também eles participam, e na ascensão. Pregado aos gentios e crido no mundo. A partir de Atos 8, versículo 1, você vê isso
de uma maneira mais detalhada, sendo cumprida essa ordem do Senhor sendo cumprida pela igreja, porque Jesus havia dito: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia até os confins da terra. A igreja ficou ali numa condição estacionária, os apóstolos, foi preciso que houvesse uma perseguição, e a partir do capítulo 8 você vê a igreja sendo espalhada por toda parte, indo a Samaria, indo também para toda a Judéia e aos confins da terra. Foi a partir dali. Só que, quando diz que Jesus foi pregado aos gentios, ele próprio também já tinha pregado aos gentios. Você vê lá em João, no capítulo 12, Jesus pregando aos gregos. E ele foi crido no mundo, mas precisamente a partir da ação da igreja após a ascensão de Jesus. E recebido acima na glória, esta é uma referência, claro, à ascensão de Jesus. Então veja que tudo isso que está aqui é algo que já foi revelado. Então, quando se menciona o mistério da piedade, claro que também é uma referência à dificuldade de nós aceitarmos isso pela razão humana, mas pela fé nós cremos que Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é o Deus homem. Vamos agora para o segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja. Então nós estamos considerando duas perícopes, 1 Timóteo 3, 14 a 16, e a outra é Efésios 5, 25 a 27, e um destaque para o versículo 32. Nessa perícope de Efésios 5, 25 a 27, Paulo ensina sobre o modo que os maridos devem amar suas mulheres. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então veja, quem tem a missão mais difícil? As feministas muitas vezes, não é? Tratam os homens como abusadores, muitas vezes demonizam o homem, mas o homem que quiser seguir a sua vocação, cumprir o seu papel, segundo a Bíblia, ele tem que se sacrificar pela esposa, assim como Cristo se entregou pela sua igreja. Então, é algo para nós pensarmos. Paulo ensina também sobre a obra santificadora de Cristo. Disse ele, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículos 26 e 27. Ou seja, Cristo morreu por nós para que fôssemos santos e permanecêssemos santos, é claro, pela observância da palavra, porque é a palavra que purifica até o dia da nossa glorificação. E aqui também nós temos mais um mistério revelado. É importante você observar que todas as vezes que você encontra Paulo dizendo, olha, vos digo um mistério e tal, há um mistério, ele está, na verdade, revelando este mistério. É um mistério revelado, claro, no Novo Testamento. Então, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Qual que é o mistério? Que Cristo entregou-se pela igreja e a santifica pela palavra, e ela também, claro, deve santificar, sujeitando-se a ele como noiva. Como diz a verdade prática, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro que, claro, vão acontecer no céu, porque a igreja não vai passar pelo período tribulacional. Enquanto acontece o período tribulacional de 7 anos na terra, a igreja vai estar na presença de Deus no mesmo período, só que lá, claro, o tempo não é cronológico. Não pense você que você vai chegar no céu e vai ficar olhando para o relógio e dizendo, já estamos aqui há 1 hora e tem mais 7 anos ainda até voltarmos com Cristo no fim do período tribulacional. Não, 7 anos aqui na terra. No céu, nós vamos ter outra percepção, até porque nós vamos estar glorificados. A Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós
há de ser revelada. Primeiro ponto, santificação e pureza. Cristo morreu por todos. Hebreus capítulo 2, versículo 9, mostra isso, entre outras passagens. Agora, o autor destaca aqui o fato de que Jesus morreu também pela igreja. Como diz a Bíblia, entregou-se por ela. Então, Cristo morreu por todos, para que a igreja, formada pelos que creem em Jesus e se arrependem, fosse santificada. Ele a purificou e a purifica por meio da lavagem de água, ou da água pela palavra. Ou seja, ele nos purificou e nos purifica, porque o apóstolo João disse: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. O verbo está no presente de todo pecado. No ato da salvação, claro, nós fomos regenerados, justificados e santificados. Essa é uma bênção instantânea. Nós somos pentecostais, nós cremos na chamada teologia da obra consumada, que foi sistematizada mais precisamente por William Durham, aquele teólogo de Chicago que teve influência sobre Gunnar Wingre e Daniel Berg. Nós já explicamos isso aqui em outro vídeo. Então, essa teologia da obra consumada diz que, com a obra que Jesus realizou na cruz, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós já somos de imediato regenerados, santificados, somos também justificados. Entretanto, a vida cristã é um processo. A conversão é um processo. A santificação, mais precisamente, é um processo. E nós temos que caminhar com Deus. Por isso que nós encontramos na Bíblia a santificação em 3 tempos e também com 3 aspectos: passado, presente e futuro. No passado, a santificação é o quê? Posicional. Nós estamos em Cristo. No presente, a santificação é progressiva. Nós estamos caminhando a cada dia, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No futuro, claro, essa santificação será perfectiva, porque nós seremos glorificados. É nesse sentido que Paulo falou: a nossa salvação agora está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Vamos agora para o segundo ponto: gloriosa e irrepreensível. A santificação, que é uma via de mão dupla, claro, porque é o Espírito Santo quem nos santifica, mas nós também temos que nos santificar. Tem como alvo preparar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, como diz Efésios capítulo 5, versículo 27. O noivo se relaciona com a noiva, porque Paulo foi claro a dizer: estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 2. A igreja deve estar preparada para a festa nupcial. Agora, quando e onde acontecerá essa festa? As bodas do Cordeiro. Claro que elas acontecem no céu, enquanto ocorre na terra o período tribulacional. Irmão Ciro, então as bodas do Cordeiro vão durar 7 anos? Veja, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz apenas que as bodas do Cordeiro vão acontecer no céu, enquanto estará acontecendo na terra o período tribulacional, que tem duração de 7 anos. Mas, repito, no céu nós não vamos ali, claro, ter um relógio, um calendário. Ali o tempo não é cronológico, ali é o tempo de Deus. É um tempo não cronometrado, é o kairós de Deus, como nós costumamos dizer. Muito bem. A santificação ocorre por meio da obra do Espírito Santo e, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, é uma passagem que mostra muito bem isto. O autor destaca aqui um dos versículos e aqui a gente vê que o Espírito Santo está agindo na igreja, santificando-a, bem como impedindo que o anticristo se manifeste, porque isso, a manifestação do homem do pecado, só ocorrerá após o arrebatamento. Quando você lê em 2 Tessalonicenses 2, que há um que detém até que do meio seja tirado, claro, é uma referência à obra poderosa do Espírito Santo para reter o mal. E quando a igreja for arrebatada, claro, o Espírito Santo ele não vai sair da terra, mas ele sai do meio. Ele deixa de habitar na igreja, porque a igreja, como corpo, será arrebatada. Vamos agora para o terceiro e último tópico: as armas da igreja do Deus vivo. Primeiro ponto, o zelo
pela verdade. Essa é uma arma. A verdade bíblica é absoluta e imutável. O Evangelho é a única verdade. O autor cita aqui vários versículos, Lucas 21 e 33, passará o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Aquela oração de Jesus também, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o Evangelho é a única verdade e a igreja é sua fiel depositária. Veja que o autor utiliza aqui um termo do direito. Fiel depositário, para quem não sabe, em um processo judicial, é aquela pessoa que assume a guarda de um determinado bem que foi penhorado pela justiça de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Então, quando o autor diz aqui que a igreja é sua fiel depositária, ele está dizendo que a igreja recebeu de Jesus a incumbência de guardar este bem tão valioso que é a verdade até o dia do arrebatamento. A verdade não pode ser relativizada. Nós já falamos aqui que não é por acaso que Paulo compara a verdade ao cinto, o cinto da verdade, que não pode ser afrouxado, senão as armas caem, especialmente a espada, não é? A palavra tem que ser pregada com verdade. Somos despenseiros da mensagem da redenção, conforme 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, 1 Timóteo também, capítulo 4, versículo 2, e o autor aqui cita então algumas parábolas, mas não temos tempo aqui de explicá-las, vamos apenas citar. Ele cita aqui, por exemplo, a parábola dos dois servos, que tem como propósito, aliás, quando você interpreta uma parábola, sempre observe qual é o seu propósito. Há uma mania no nosso meio de querer interpretar cada detalhe de uma parábola. Parábolas não existem para isso. As parábolas têm um propósito. Há determinados detalhes que você não vai entender, mas você vai entender o propósito. Então veja, a parábola dos dois servos tem como propósito ensinar-nos quanto à vigilância dos servos de Deus ante a volta iminente de Jesus. Então, quando Jesus voltar, aqueles que estiverem vigilantes é que, claro, vão fazer parte deste glorioso arrebatamento. Há muita gente que está tendo uma vida completamente relaxada. Veja que essa parábola dos dois servos, ela emenda com a parábola das 10 virgens, ou, em outras palavras, a parábola das 10 virgens é a continuação dessa mesma ideia que consta da parábola dos dois servos. Eu vejo muita gente aí querendo dizer que aquilo ali não tem nada a ver conosco, porque aquilo é para Israel, e eu vejo pessoas dizendo também que a igreja não está presente. Meu irmão, você não tem que se apegar a isso, você tem que se apegar ao propósito. Quem representa ali o servo de Deus são as virgens, aquelas 10 virgens. O crente que é vigilante, prudente, ele, claro, ele está agindo como as virgens prudentes. Então, aquelas virgens são representantes daqueles que vão estar vigilantes ante o arrebatamento da igreja, que é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. É este o sentido da parábola das 10 virgens. O autor cita a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, que tem como propósito ensinar sobre as recompensas dos despenseiros fiéis. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Claro, isso tem a ver com o tribunal de Cristo, que ocorre logo após o arrebatamento da igreja, porque Jesus disse, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O autor cita a parábola do servo vigilante, Lucas 12, 35 a 38, que tem aquele versículo emblemático, né, o 37, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. A parábola do mordomo fiel, que tem um ensinamento muito claro, mas que tem um versículo que é difícil. Aliás, vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários, o que vocês pensam a respeito do versículo 9, que diz assim, e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O mestre Antônio Gilberto, no seu livro A Bíblia através dos séculos, ele deu uma resposta sobre esse texto que ele não sabe responder. Veja o mestre Antônio Gilberto. Mas, se alguém se arrisca aí a dizer
Claro, o ensino da parábola está claro, está dentro desse mesmo contexto que nós estamos aqui abordando, ou seja, todas essas parábolas trazem, claro, a imagem aí da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Só que nessa parábola do mordomo fiel você tem um versículo difícil, que é o 9, como eu falei. Eu quero ver se vocês têm aí uma explicação para esse versículo. O que seria isso? Granjear amigos com as riquezas da injustiça. Parece uma contradição. Eu tenho a minha posição e depois talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. E o autor cita também a parábola das 10 minas, Lucas 19, 12 a 26, que é semelhante à parábola dos talentos, de Mateus 25, e tem uma frase emblemática também, chamando os 10 de seus servos, ali o Senhor deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. E o segundo, último ponto, o ensino da verdade. Aqui também tem muitos pontos importantes, você pode destacar. Por exemplo, Deus constituiu ministros, diz o autor, para aperfeiçoamento da igreja. Efésios 4, 11 e 12. E aqui então você tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Muitos têm dificuldade para identificar esses ministérios hoje, mas eles continuam em vigor, porque a Bíblia diz que é para aperfeiçoamento dos santos até que cheguemos à estatura completa. Mas, irmão Ciro, hoje tem apóstolos? O título não. E até é feio quando a gente vê alguém se autoproclamando apóstolo, eu sou apóstolo, auto-intitulando-se apóstolo. Mas o ministério, claro que existe. Os apóstolos são líderes maiores da igreja, que exercem influência na itinerância, inclusive. Mas o termo, é bom dizer, não é sinônimo de missionários. Já vi alguém dizendo que o apóstolo equivale ao missionário. Não. Na comitiva de Paulo tinha vários missionários, mas o apóstolo era ele. Então o apóstolo, ele pode ser um missionário, mas ele tem algo mais, porque ele exerce a liderança, ele exerce a influência, como o caso de Paulo. E no nosso caso aqui, na Assembleia de Deus, nós tivemos homens que podem ser chamados de apóstolos. O próprio Daniel Berg, Gunnar Wingren, Eurico Bergs, tem tantos outros que exerceram e até hoje exercem influência pelo legado que deixaram. Profetas que são pregadores com dom residente. Não vá confundir com os profetas de 1 Coríntios 12, quando Paulo diz, falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem, ali ele fala de um dom momentâneo, distribuído particularmente a cada um como o Espírito Santo quer, não é dom residente, é um dom que vem sobre a congregação. Eu já expliquei isso aqui em vários outros vídeos na nossa playlist Teologia Pentecostal. A gente pode até citar exemplos desses ministérios. No caso de apóstolos, os maiores exemplos, claro, são Pedro e Paulo. No caso de profetas, temos o Ágabo, que é mencionado textualmente, mas para mim o melhor exemplo é o de Barnabé. Barnabás, que significa filho da profecia, que foi chamado por Lucas de, no grego, Ruios Paraclésios, ou seja, filho da obra que o Espírito Santo realiza. Entre elas, claro, ele era também um profeta. Então, Barnabé era um pregador profeta. Evangelistas, pregadores com dom residente de evangelista. Claro, são diferentes daqueles que evangelizam. Todo crente deve evangelizar. Mas existe o pregador evangelista, que é o caso de Filipe. Bom, todos esses exemplos que eu estou citando, se você quiser se aprofundar, eu já citei aqui os meus livros para você adquirir. Tem Paulo, Príncipe dos Pregadores, tem o próprio Filipe, o primeiro evangelista da igreja, você tem João Batista, o pregador politicamente incorreto, um grande profeta, aliás, um profeta nos moldes do Antigo Testamento. Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Você tem também Barnabé, que eu acabei de citar, o pregador de fé e obras, que era também um profeta de Deus e um ensinador. E Estevão, o primeiro apologista da igreja. Todos esses livros, você, claro, pode adquirir vendo aqui o link que eu deixo aqui no comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Então,
Aqui teremos muito a falar sobre evangelistas, sobre pastores que são líderes apacentadores, como Tiago, irmão do Senhor, o próprio Timóteo, e mestres que são ensinadores também com dom residente. Não é apenas alguém que ensina, mas a pessoa tem o dom. Pode ser um pastor, que também tem uma liderança na igreja local e é um mestre, ou pode ser alguém que exerce esse ministério também na itinerância. O autor, então, destaca mais uma vez que o líder cristão vocacionado, de acordo com 1 Timóteo 3:2, deve ser apto para ensinar, o que abarca, claro, capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. A verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Então, o autor aqui destaca, é importante observar, que o líder vocacionado ele tem 3 qualidades. Primeira, ele não cede ao liberalismo teológico, há muita gente que está cedendo ao liberalismo teológico, infelizmente se contrapõe à ortodoxia. Então, nós devemos ter cuidado com isso, porque o liberalismo teológico, ele não ensina as Escrituras. E o autor diz aqui, não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas, que também é papel dos liberais, ou fazer concessões ao pecado, que também é um papel dos liberais, infelizmente. Tudo isso equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Então, o líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, primeiro. Segundo, não cede ao ecumenismo, porque este prega a união entre religiões e igrejas, independentemente das suas crenças. É o falso evangelho ecumênico, que eu abordo também no meu livro, Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria. Há muita gente hoje embarcando nessa canoa furada dos diálogos interreligiosos. Não, meu irmão, não podemos negociar o inegociável. Jesus falou, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Não existe amor dissociado ou divorciado da verdade. Então, o líder cristão vocacionado não cede ao liberalismo teológico, não cede ao ecumenismo e, finalmente, não cede ao sincretismo religioso. Porque este prega um falso evangelho também que mescla doutrinas. É o falso evangelho holístico, que já estudamos aqui também num trimestre. A nova era, como era chamada antigamente. Mas somente a verdade de Deus, sem mistura, é capaz de libertar o pecador. Então, meus prezados irmãos, que nós estejamos atentos a essa lição tão importante, sendo a igreja do Deus vivo. Que sejamos igreja, sejamos o sal da terra. O sal tem que salgar. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Antes é colocada no velador para que dê luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E ele também disse, vós sois o sal da terra. E se o sal não salgar, para nada prestará, a não ser para, sendo lançado na terra, ser pisado pelos homens. Muito bem, então nós chegamos à conclusão de mais uma lição, e aqui eu quero ler o que o autor escreveu, conclusão da lição 12, sendo a igreja do Deus vivo, e o pastor Douglas Batista conclui assim, diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta, fiel depositária, como disse ele. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. A Bíblia não pode ser atualizada como alguém pensa, a não ser no que tange a linguagem, não quanto à mensagem. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando deste vídeo. Não se esqueça que em 2025 nós vamos juntos para Israel. Mande o seu e-mail para
viagem@chamada.com.br. Nós vamos juntos com a editora Chamada, que tem uma grande experiência, um grande know-how, já promoveu muitos eventos na Terra Santa, muitas viagens para lá, e eu, por graça de Deus, vou ali participar também como guia, apresentando ali algumas mensagens em lugares, especialmente lugares proféticos, para nós abordarmos, claro, aspectos da profecia bíblica. Então, em 2025, se você quer viajar para lá, mande o seu e-mail para viagem@chamada.com.br com o seu nome e o seu telefone, e a editora Chamada vai entrar em contato com você. Tá certo? Não se esqueça, hein? Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.